Fala galera, quem tá falando aqui com vocês é Adriano Marques e hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. Bom, a gente falou numa aula passada sobre conjuntos. Se você não viu, dá uma pausa, volta para ver esse vídeo sobre conjuntos que é muito importante para algumas informações. E a gente vai falar sobre conjuntos numéricos, né? A organização numérica que a gente tem hoje, né? Representados em conjuntos. O primeiro conjunto numérico que a gente vai ver é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N, né? Natural, bem legal, que fica fácil de entender. E eu chamo ele muito como princípio de contagem, tá? Ele foi fundamentado por um matemático Giuseppe Peano. Ele falava que todo número tem um sucessor e quase todo número tem um antecessor. O zero não tem antecessor, né? Porque como aqui é organizado o conjunto dos números naturais? Ele é organizado da seguinte maneira. Ele tem aqui esses números, né? E aí a gente tem que pegar já uma ideia que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, né? Eu posso representar assim e eu posso representar aqui com uma reta numérica, reta numerada, né? Uma coisa que é importante é, se eu estou falando dos naturais, eu vou ter essa informação. Se eu adicionar um asterisco, né, eu estou eliminando o elemento zero. Com asterisco, eu elimino zero. Sem o asterisco, né, que é o conjunto normal, tá com zero. Isso é importante, tá? Porque muitas vezes tem uma questãozinha que você olha e ele tem o asteriscozinho. Então, asterisco quer dizer o conjunto sem o zero, certo? O conjunto dos números naturais aí tem muita coisa interessante. A gente pode falar muita coisa. Eu vou me resumir só o conjunto, os subconjuntos dele. Subconjuntos temos clássicos, né? Os pares. A gente aprende quando está contando pares e ímpares. Temos os pares, temos os ímpares, né? Temos os múltiplos, que vamos falar isso em outra aula. Qualquer coisa, dá uma olhadinha, se não tem nenhum link já para a aula sobre múltiplos. Divisores, também é um assunto muito importante para se falar e possivelmente vai ter um link também para que você assista essa aula. E números primos, né? Número primo é muito importante vocês saberem. Então, uma coisa muito importante é que vocês têm que ver aqui que os números naturais ele é fechado à adição e à multiplicação. Pera, o que é isso? O número natural ele é fechado à adição e à multiplicação. Eu estou dizendo o quê? Eu pego dois números naturais, eu somo eles, vai dar um número natural. Eu pego dois números naturais e multiplico, ele vai dar natural também. Por exemplo, 2 mais 3, 2 e 3 são naturais, vai dar 5. E 2 vezes 3, 5 é natural, né? E 2 vezes 3 dá 6. 2 e 3 são naturais, como falei anteriormente, e 6 também é. O que não é fechado dos números naturais é a subtração e a divisão, que tem, como que eu posso falar, é aquele termo que lá no sexto ano falava que dá errado. Né? Falar, se eu faço 3 menos 2 dá 1, certo, deu natural. Mas quando eu faço 2 menos 3, não tenho solução natural, dá errado. Lembra que falavam assim?
Então, dando continuidade, né? A gente falou os naturais, agora a gente vai para os inteiros, conjuntos números inteiros. E ele é representado pela letra Z. Aí, inteiro, Z. Até eu perguntei uma vez na sala de aula, por que vocês acham que o inteiro é representado por Z? O menino falou, é porque é o Z inteiro, professor. Não, é porque a gente tem que lembrar que a matemática é universal, né? É do nosso planeta inteiro. Então, a letra Z vem do alemão, que quer dizer Zahl. Eu não sou muito bom na pronúncia. A palavra Zahl quer dizer em alemão número. Bom, a partir daí eu tenho a reta numerada, né, dos números naturais. Se eu for encaixar nessa reta números antecessores, eu vou ter meus números inteiros, certo? Basicamente, se você quiser um conceito básico, né? O Giuseppe Piano falava que todo número, com exceção do zero, tinha um antecessor. Bom, agora a gente quebra isso e fala que todo número tem antecessor. Aí você vai colocar os seus números negativos. E aí, aquele lance da subtração já não vai ser mais problema, porque 3 menos 2 dá 1, beleza? E 2 menos 3 vai dar menos 1. Agora, tem, né? Tem esse número nos números inteiros. Então, a gente tem que ter essa ideia, né? Que a gente está abrindo um leque, né? De opções de elementos, né? A gente pode representar isso com conta bancária, altitude, né? No caso, negativas. Temos temperatura, temos muitas coisas que representamos com os números negativos, os números inteiros. Uma coisa que é muito importante que eu tenho que falar nessa aula, porque eu vou fazer uma outra aula, né, com as operações de números inteiros, mas o que eu tenho que falar nessa aula é a questão do módulo. O módulo, ele também é falado como valor absoluto. O que você entendeu? Nada, né? Eu gosto de chamar de módulo valor absoluto. Vou colocar o termo dele, como é que ele é falado. Ele é falado da seguinte maneira: módulo de x, certo? Porque esses dois tracinhos é o módulo de x, se x ele for maior ou igual a zero, se ele for positivo ou zero, que zero é nulo, o módulo vai manter o mesmo número. Se ele for menor que zero, ele for um negativo, ele vai ser menos esse número, né? Não vou falar um termo que eu vou falar mais na frente, mas uma maneira mais prática de falar é: o valor absoluto é a distância do número até o zero, tá? A gente tem que lembrar que essa questão de distância é sempre positivo, né? Então, vamos pensar o seguinte: eu quero saber o módulo de 5. Então, eu vejo qual é a distância do 5 até o zero. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, o módulo de 5 é 5. Qual é o módulo de menos 5? Então, eu não tenho aqui, mas onde está a seta, dá para ser o menos 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A distância do menos 5 até o zero são 5 unidades. Então, eu tenho que lembrar, né? Aí uma pessoa fala assim: é só tirar o sinal. Mas é uma maneira muito grosseira de se falar, né? E tem que entender o conceito de verdade, porque lá na frente a gente pode falar de funções modulares e você não vai poder só tirar o sinal. E aí a gente tem que entender isso. E o que é importante também, né, é o conceito de números opostos. O que é um número oposto? Todo mundo sabe explicar, todo mundo responde normalmente o que é um número oposto com um exemplo, mas ninguém sabe dizer, ninguém não. Algumas pessoas não sabem falar
que um número oposto são números que têm o mesmo módulo. Por exemplo, 5 e menos 5 são opostos. Por quê? Porque o módulo de 5 é 5 e o módulo de menos 5 também é 5. Então, quando eu vou falar nessa situação, eu não vou ter nenhum outro número que o módulo dele seja igual a 5, certo? Então, a questão do módulo é bem importante, porque também isso tem a ideia do número oposto e tem a ideia, né, de você trabalhar o módulo que a gente vai ver mais na frente, a função modular. E como a gente pode ver aqui, os números inteiros, ele é um complemento, são os números naturais mais o complemento. Como eu posso representar esse conjunto? Assim. Eu tenho o conjunto dos números naturais dentro do conjunto dos números inteiros. Vou afastar aqui para ter maior visão. Então eu tenho isso. E o que isso quer dizer? Ah, cara, isso quer dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Isso é muito importante. Observações. Todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Então, dando continuidade aos conjuntos numéricos, né? Falamos dos números naturais e falamos dos números inteiros. Agora a gente vai falar dos números racionais, certo? Vamos falar dos números racionais. É um conjunto muito importante, na verdade todo conjunto é importante. Ele é representado pela letra Q, certo? Lembrando que esse Q vem de quociente, né? Bom, ele já não é representado pelos seus elementos, como os outros, né? A gente não representa ele entre chaves porque, vamos lá, a gente representa dessa linguagem por chaves, não coloca todos os elementos. Vamos traduzir isso. Conjunto de números racionais é igual a P sobre Q, tá? Tal que P pertence aos inteiros e Q aos inteiros, asterisco, né? Lembra? Sem o zero. Isso quer dizer, a gente pode falar da seguinte maneira. Todo número pode ser escrito na forma de fração de dois números inteiros, tá? Então, se eu posso escrever um número na forma de fração, que o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, são números inteiros, e o de baixo, ele é um número diferente de zero, então, ele é um número racional. Então, se você for analisar, todo número anteriormente falado, natural ou inteiro, ele é racional, tá? Então, quando eu tenho aqui a minha reta numerada, eu tenho todos os números aqui naturais, né? E consequentemente inteiros. E aqui eu posso colocar vários números, né? Posso colocar o meio, né? O 0,5. Posso colocar o negativo, menos meio. E aqui eu posso adicionar números que são frações. Posso adicionar decimais. Posso adicionar dízimas periódicas, né? Porque a dízima periódica, a dízima periódica é um número racional, ele pode ser escrito na forma de fração de dois números inteiros, que é chamado de fração geratriz. A gente vai ver isso hoje? Não, a gente vai ver isso em uma próxima aula, porque fração geratriz, dízima periódica são números que precisam de uma atenção especial e, se possível, vai estar com um link aí para você clicar no futuro, tá? Uma coisa que é muito importante é,
entre dois números inteiros existem infinitos números racionais. Você tem uma infinidade de números. Entre 0 e 1 você tem infinitos números inteiros, racionais. Então, não adianta... Ah, tem quantos números? São vários. Então, tem muita coisa que a gente pode falar. O que vale a pena falar é que você está colocando aí, e agora está fechado, né? As 4 operações, quais são elas? Adição, se eu pegar dois números racionais, somar, ele vai estar dentro dos racionais. Se eu subtrair, também. Se eu multiplicar, vai estar dentro. E se eu dividir, também. Lembra que o conceito de racional está aqui. Bom, e está aqui representado o diagrama. Conjunto dos números naturais, maior inteiros, e maior ainda os racionais. Na parte anterior eu tinha falado isso, né? Os naturais estão contidos nos inteiros. E agora eu vou complementar com isso daqui. Os números inteiros estão contidos nos racionais. E falo ainda mais. Os números naturais estão contidos nos inteiros, nos racionais. Isso é chamado de transitividade, né? Se todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional, então todo número natural é racional, certo? A gente vai dar uma pausa aqui, porque para o vídeo não ficar tão longo, tá? A gente vai fazer a segunda parte de conjuntos numéricos falando dos outros conjuntos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se gostou, dá um joinha, compartilha com um amigo e muito obrigado e tchau!